Terra Flutuante apresenta... Juvenal e o Peão. Esta é a história de Juvenal, um menino que ainda bem novinho ganhou um peão. Desde então, o garoto gostou muito de brincar com ele. Juvenal o fazia girar, girar, até marcar o chão da sua rua com pequenos círculos. O chão ficava marcado porque era de terra, sem asfalto. Era um solo seco, com poucas plantas, a maioria ressecada. A terra começou a esquentar muito por causa das árvores cortadas nas florestas e dos rios e mares com água suja. Por isso, tudo estava bastante seco, o que se via muito bem nas rachaduras do solo. Juvenal nasceu numa região que já era mais seca do que outros lugares, e os efeitos das mudanças no clima aumentaram ainda mais a secura do local. Quando criança, o menino via o peão rodar e rodar no solo seco. O peão era azul, e quando Juvenal brincava, transformava-o no planeta Terra, a Terra girar, girar. Então o menino sonhava, sonhava, imaginando que seu suor, caído no brinquedo, era chuva regando a terra. Juvenal andava com seu peão para cima e para baixo, até para a escola ele o levava. Num dia, uma coleguinha lhe ensinou uns versinhos para dizer enquanto o peão girava. Peão, peão, pelo sim ou pelo não, restaure nosso planetão. Juvenal gostou muito dos versinhos da colega, por isso ele jogava o peão no chão e os repetia várias vezes, quase como se fosse uma prece. Mas a chuva não aparecia para os lados onde ele morava. Sua mãe lhe havia contado como a água que descia do céu se espalhava no solo, preenchendo os vincos da terra ressecada. Ela disse também que a terra úmida era boa para o cultivo de frutas, verduras e legumes, e que os rios, cheios de água limpa, se tornavam um lugar bacana para peixe morar. Juvenal cresceu mais um pouco e continuou a sonhar com florestas enormes, rios e mares limpos e animais felizes a viver no meio do mato. O menino pegava o peão e o colocava para girar, girar. Um dia Juvenal pensou no que poderia ser feito para mudar a situação da Terra, torná-la novamente um planeta menos quente. Ele já havia tentado dizer os versinhos, mas com isso não conseguiu resultado algum. Ele soube que certos índios dançavam para chamar a chuva e tentou, ele também, compor uma espécie de música da chuva para dançar. Ô, chuvinha boa, vem cair, vem cair. Ô, chuvinha fria, vem pra aqui, vem pra aqui. Mas o céu continuava azul, azul, sem uma nuvem sequer. Daí ele tentou hipnotizar o céu para que nuvens se formassem ali. Zzz, zzz. Céu, você vai formar nuvens e vai começar a chover. Porém, nada aconteceu. Ele resolveu então torcer como se as nuvens fossem um time de futebol e começou a gritar: Nuvem, nuvem! Mesmo assim, nenhuma nuvem apareceu. No outro dia, Juvenal voltou da escola muito contente, porque ele aprendeu como a chuva se formava. Primeiro, era preciso que houvesse água aqui embaixo, que depois de aquecida pelo sol, evaporasse. Aí, em forma de vapor, a água chegava lá em cima no céu e se transformava em nuvens. Quando elas estavam bem cheinhas de gotas, tornavam-se pesadas demais e se derramavam na terra. E isso era chamado de chuva. Juvenal ficou todo animadinho com essa lição e rapidamente a colocou em prática. Ele arrumou uma vasilhinha e conseguiu um pouco de água para colocar dentro. Nela, ele fez uma marca para saber direitinho quanta água pôs ali. Juvenal levou a vasilha para fora de casa e a deixou lá durante um dia inteirinho de sol forte. No fim da tarde, ele foi verificar e viu que a água tinha diminuído bastante. Percebeu assim que ela havia evaporado. Feliz, o menino olhou para o céu em busca de nuvens que, cheinhas de gotas, logo virariam chuva. Porém, mais uma vez, não havia nuvem alguma. Daí ele se lembrou de que eram as árvores que ajudavam nesse processo de formação de nuvens. De certo, era preciso uma quantidade muito maior de água, e isso só se consegue com grandes florestas, calculou bem o menino. A mãe de Juvenal notou que o garoto estava meio tristonho e lhe perguntou a razão dessa tristeza. Juvenal contou à mãe que tinha dito versinhos mágicos, inventado uma dança especial para a chuva, tentado hipnotizar o céu, torcido pela nuvem como se faz com time de futebol e até experimentado uma lição da escola, mas não choveu. Sua mãe deu um sorrisinho e
achou muito interessante esse esforço todo do filho, mas explicou a ele que precisava muito mais para fazer chover onde ele morava. Juvenal, meu filho, conhece o ditado "uma andorinha só não faz verão"? Para fazer chover, é preciso que os governantes se preocupem com isso, que levemos a sério as mudanças do clima, que saibamos preservar as florestas e os rios do nosso planeta, e também que tenhamos bons engenheiros que saibam projetar maneiras de trazer a água até aqui, afirmou a mãe. Então Juvenal entendeu que deveria trocar os versinhos mágicos e quando jogava o peão para girar, passou a dizer assim: Peão, peão, faz com que os governantes percebam este problemão. Ele repetiu os versinhos muitas vezes e com grande seriedade, mas olhava para o céu e via apenas o sol amarelo forte. Juvenal cresceu, estudou bastante e virou professor. Ele teve muitos alunos e sempre lhes ensinou a importância da água e dos cuidados com o planeta. Juvenal nunca se esqueceu das palavras da mãe, nem do tempo em que brincava com o peão, quando o transformava no planeta Terra. Até que os alunos de Juvenal também cresceram e se tornaram engenheiros, políticos e outros profissionais. E eles se lembraram das lições do seu professor e cuidaram ainda a tempo do planeta, de modo a preservar os rios, as florestas, as montanhas e os mares. Eles se lembraram também das palavras do seu professor sobre os lugares com maior aridez e construíram aquedutos, aqueles tubos por onde a água passa. Com água, começou a chover também, um dia ali, outro aqui. No começo, a terra, ressentida pelo longo tempo sem umidade, parecia não querer aceitar a água. Mas, aos poucos, ela foi amolecendo, até dar para plantar verduras, legumes e árvores frutíferas. A secura deu lugar ao verde. Juvenal, já velhinho, mas ainda com seu peão no bolso, visitava o lugar onde nasceu e se alegrava ao ver que aquela realidade tão triste havia sido modificada, porque, unido com seus alunos e tantas outras pessoas, cuidaram a tempo do planeta. Fim da história, mas não da diversão. Ainda podemos visitar o baú de palavras e depois brincar do jogo do entendimento. Primeiro vamos ao baú de palavras. Talvez você não tenha entendido todas as palavras e expressões contidas na história. Não tem problema, porque ninguém conhece todas as palavras. A gente aprende aos poucos uma palavrinha aqui, outra ali, e é assim que a gente monta na cabeça nosso próprio baú cheio de palavras. Vamos ver se você já conhecia essas daqui. Aridez é aquilo que é seco. Calcular no sentido de avaliar. Frutífero significa que produz frutos. Governante é a pessoa que governa, isto é, que administra uma cidade, um estado ou um país. Prece é o mesmo que oração, reza. Preservar significa defender, resgatar, como vimos na historinha do Bom Insone, que significa salvar. Rachadura é uma espécie de abertura pequena, de fenda. Rachadura no solo são aquelas pequenas aberturas que demonstram o quanto o solo está seco. Regar significa molhar, aguar. Ressecado é o mesmo que dizer muito seco. Ressentido significa machucado, abalado. A terra estava ressentida, machucada com a falta d'água. Restaurar é colocar novamente em bom estado, é recuperar. A expressão "uma andorinha só não faz verão" significa que uma pessoa sozinha não muda uma situação. E a última palavrinha que sai do nosso baú é vincos, que são marcas profundas no texto por causa da terra muito seca. Agora, quem quiser pode jogar o jogo do entendimento. Desde pequeno, Juvenal sofreu com a falta de água no local onde ele morava. Ele era muito preocupado com essa situação. Você sabia que devemos usar água e luz sem exageros? Por exemplo, nunca deixe desnecessariamente uma torneira aberta, nem luzes acesas num cômodo da casa onde não tem ninguém. Você sabia que não jogar lixo nos rios, nos lagos e nas praias ajuda a proteger o planeta? Sabia também que as árvores dos bosques e das florestas são super importantes para que tenhamos chuva na medida certa aqui na Terra? Do que você mais gostou na história? Nosso planetinha está esquentando, como quando ficamos doentes, com febre. O nome disso é mudança climática. Por causa dessa mudança no clima, precisamos ajudar o planeta a novamente se tornar saudável, sem febre.
com uma temperatura boa. Para que consigamos uma boa temperatura no planeta, como Juvenal desejou, precisamos da ação de todos, das fábricas e indústrias, dos governos de cada cidade, estado e país e também de todas as pessoas, pequenas e grandes. Um dos direitos fundamentais da gente é viver num planeta feliz e com saúde. Isso também faz parte dos direitos humanos. Você observou que Juvenal tentou várias maneiras de fazer chover? Quais foram as atividades que ele fez para que chovesse? Houve chuva? Quando ele conseguiu que finalmente chovesse? Reparou que Juvenal não fez chover nas suas primeiras tentativas? Muitas vezes, para conseguirmos o que queremos, é preciso muito estudo, ação e colaboração de outras pessoas. Uma pessoa sozinha não consegue modificar o mundo, mas muitas pessoas juntas podem transformar uma situação triste numa realidade alegre. Devemos evitar jogar comida fora. Quando for pôr o alimento no prato, coloque apenas a quantidade que será realmente comida. Não apenas para preservar o planeta, mas também em respeito àquelas pessoas que não têm comida para comer. Reciclar nosso lixo é uma maneira de ajudar o planeta a diminuir a quantidade de restos que produzimos. Aliás, reciclar materiais, reaproveitar embalagens e reutilizar plásticos são formas de usar a criatividade enquanto se cuida da Terra. Por exemplo, todas as imagens das historinhas contadas neste canal foram feitas com material reciclado. Um pedacinho de pano aqui, uma tampinha ali, um pouco de tinta, um sonho posto em prática e tcharam! Temos nossas historinhas. Se estiver com vontade, assista novamente a história, agora com esse pequeno baú de palavras na sua cabeça. Você verá como a relação de Juvenal com o planetinha Terra ficará ainda mais interessante. Divirta-se! Estou super agradecida por você ter assistido a este vídeo. Até outro dia!